O sistema de controle de estoque, que identifica os itens e classifica em categorias, exercendo um controle rigoroso sobre os de maior valor de demanda, o que permite a desejável redução de custos de estoques e a disponibilidade de produtos. Esse sistema de controle é denominado de, presta atenção, o início da questão ele te dá a resposta, lá no início. Aí ele fala, opção A, P, opção B, Q, C, ABC e D, MRP. Sistemas de controle, que identifica controle de estoque, identifica os itens e classifica em categorias. Deixa eu botar aqui, ó. Não é borracha, não, nosso marca texto. Identifica os itens e classifica em categorias. Exercendo o controle rigoroso sobre, ó, controle rigoroso sobre os de maior valor de demanda. É aqui que está a nossa resposta, tá? A resposta para o que a gente está buscando está exatamente nesse item que eu grifei para você aqui. Por quê? Quando ele fala isso, ele está falando sobre a classificação ABC, sobre o método de Pareto. Flávio, como assim? Vou te mostrar. Eu tenho os itens A, os itens B e os itens C. E aí, nessa relação de item, eu tenho isso aqui, ó. Botar o dinheiro aqui, e aqui eu boto quantidade. Em relação ao dinheiro, a regra é 80-20, 15. Vou nem botar o percentual aqui, eu vou dizer o percentual, botar como percentual fora aqui, para não ficar repetindo o percentual toda hora. E aqui eu boto percentual também. 15, 30, 5, 50. Vamos trabalhar isso aqui para você entender. Vilfredo Pareto criou uma regra de classificação. E essa regra se chamou assim, classificação ABC, para classificar os itens que tem no meu estoque. Eu chego lá no meu estoque, estou olhando para o estoque, e aí quando eu olho para o estoque, eu vejo e falo assim, cara, qual o item mais importante aqui? E como é que eu vou saber qual dos itens é o mais importante que eu tenho no meu estoque? Segundo a classificação ABC, os de maior importância vai estar relacionado a isso aqui, ó, dinheiro. Por quê? 80% do valor que a empresa tem, imagina que a empresa tem R$100, porque 80 mais 15 mais 5 dão 100. Imagina que a empresa tem R$100. R$80 está ali daquele estoque ali, ou seja, 80%. Se a empresa tem R$100 no estoque, R$80 representa 80%. Estão aplicados em 20% dos itens. Qual o item mais importante? O que tem maior quantidade ou menor? Porque se você olhar pela quantidade, vai ser o C. O C tem 50% dos itens. Só que você percebe, 50% de itens muito baratos. Por quê? Porque eles são responsáveis por 5% do valor do meu estoque. Então, do estoque, eu tenho R$100 no estoque, R$5 é o C. O C eu não estou nem ligando, é mais barato. Flávio, mas são muitos itens, mas são itens baratinhos, não faz uma diferença, não tem que dar muita atenção. O B é de importância intermediária, 15% dos itens, do valor da empresa, aplicado na aquisição de 30% dos itens. Já o item A, ele é o mais importante, olhando para o valor de demanda. Por quê? 80% do valor da empresa é aplicado na aquisição de 20% dos itens. São poucos itens, mas são itens de alto valor, tá? São poucos itens, mas são itens de altíssimo valor, diga-se de passagem, tá? São poucos itens, mas itens de altíssimo valor. Então, grava isso no teu coração, tá? Grava isso no teu coração. Não erra, não dá mole, não vacila, porque isso aqui é super, ultra, mega importante. E aí você pensa o seguinte, se ele botou isso na questão, eu já sei que isso aqui é o quê? Classificação ABC, tá? Tem outra regra? Tem outro desenho. O outro desenho é assim, ó.
80, 15, 5, 20, 30, 50. A, B, C. E a linha aqui, passando o vértice aqui do gráfico, ó. Pode aparecer na tua prova como tabela, pode aparecer na tua prova como gráfico, pode aparecer na tua prova de diversas formas, desde que você entenda aquilo que está sendo dito. Fechado? Vamos para a próxima questão. 12. E vamos tomar uma Pepsi agora? Ou qual prefere, Pepsi ou Coca? Aqui eu acho que é Pepsi, hein? Vamos ver. O farmacêutico de um hospital municipal verificou que grande quantidade de medicamentos de uso contínuo venceu antes do consumo total. Após análise, constatou-se que os produtos novos estavam sendo armazenados à frente dos antigos, contrariando boas práticas de armazenagem. O método de controle de estoque que deve ser implementado para evitar reincidências é PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. O EPS, último que entra, primeiro que sai. LIFO, prioriza saída de lotes mais recentes. Controle aleatório, demanda dos setores. Aí eu pergunto para você, aqui a gente está falando de quê? Você vai ao mercado, e aí quando você chega lá, você chegou no mercado, deixa eu dar uma olhada aqui, chegou com as compras do mercado. E aí você tem lá e comprou arroz. Já tinha arroz lá na tua despensa. Você pega esse arroz e bota na frente ou bota atrás do arroz? Se você colocar o arroz na frente, vai trabalhar com o quê? Com o método chamado EPS. Se você respeitar a questão da validade dos produtos, você botar o que vai vencer primeiro para frente e o que você acabou de comprar, você vai colocar para trás, isso significa o quê? Que você está trabalhando com o método PEPS. Então, PEPS é primeiro que entra, primeiro que sai. O EPS, último que entra, primeiro que sai. Na questão aqui, ó, ele fala assim, ó, farmacêutico verificou com grande quantidade de medicamentos que venceu. Por que os medicamentos estão vencendo? Esse é o detalhe. Por que os medicamentos estão vencendo? Aí ele fez uma análise e constatou que produtos novos estavam sendo armazenados à frente dos antigos. Isso aqui, ó, é o EPS. O novo é o último que entrou. O último que entrou é o mais novo. Eles estão fazendo o quê? O EPS. Contrariando boas práticas de armazenagem. O que deve ser feito para melhorar isso? Fazer o PEPS, fazer o EPS, fazer o LIFO ou o controle aleatório. Também o controle aleatório aqui, a banca também facilitou a vida, né? Controle aleatório sai. Aí aqui, ó, LIFO, existe o LIFO e o FIFO. Qual a diferença do LIFO e do FIFO? Vocês sabem? Se souber, pode colocar aí, hein? Se souber, pode escrever a diferença do LIFO e do FIFO. Frisch in, Frisch out. Isso aqui, ó. E tem o PEPS e tem o EPS. Ele definiu corretamente aqui, ó. Esse é o conceito de LIFO. Ele botou o conceito de LIFO aí, porque a galera fica assim, Flávio, como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber o que é o LIFO, o que é o FIFO? Vou botar aqui para você uma tabelinha, peraí. Só para você ver, vou colocar ele aí. Eu não vou. Aí eu já boto o inglês certinho, isso me poupa milhões de tempos. Coloquei bem escrito para vocês verem o seguinte: o FIFO, que é o, como eu falei para você, Fish in, Fish out, é o PEPS, a mesma coisa. Por isso que eu falei, o conceito do LIFO não foi aplicado corretamente. LIFO, Last in, Fish out, que é o EPS. São o quê? Métodos de gestão de estoques. Então, o LIFO é igual o EPS. Então, eles se matam. Só sobrou o que para a gente? O PEPS. Então, quando você vê LIFO, é a mesma coisa que eu falar para você, o EPS. E quando você vê FIFO, é a mesma coisa que falar para você, PEPS. Tranquilo? Beleza. Zero dúvidas, só para você entender dentro desse cenário, tá? O que é LIFO, o que é FIFO, quando a banca coloca esses aspectos. Isso aqui é a mesma coisa que você faz na sua casa, não tem nenhum grau de dificuldade nisso. Se você não faz na tua casa, Flávio, vai me dar muito trabalho. Vai perder dinheiro, vai te dar mais trabalho ainda. Porque quanto mais você trabalha,
mais você vai ter que comprar de mercadorias para repor, porque a mercadoria antiga está ficando velha. Vamos fazer a próxima. Com relação aos tipos de estoque, aquele que tem por característica já estar pronto para a sua comercialização após passar pelos processos de transformação é denominado matéria em processo, produto acabado, produto auxiliar ou matéria-prima. Olha só, funciona assim. Matéria-prima. A matéria-prima vira um produto em processo. O produto em processo vira um produto semi-acabado. Ou o produto em processo vira diretamente um produto acabado. Então, ó, eu posso ter uma matéria-prima que vira um produto em processo, que vira um produto semi-acabado, ou que vira direto produto acabado. Do semi-acabado, ele vai para o acabado. Aí, o produto acabado, ele pode virar um produto em trânsito. E aí eu vou te explicar isso, como é que funciona. Fui lá, comprei com o meu fornecedor as matérias-primas necessárias para fabricar as pizzas da minha pizzaria. Peguei esses ingredientes todos, que são de matéria-prima, coloquei esse ingrediente, essas matérias-primas, para começar a produzir, comecei a abrir a massa, comecei a rechear, algumas eu já, depois que eu recheei, eu já botei no forno e mandei para levar. Outras eu deixei semi-pronta, que é o semi-acabado, não levei ao forno, só vou levar ao forno quando alguém pedir, e aí ele vira produto acabado, outros viraram acabado direto. E aí depois o motoboy pegou esse produto, já estava acabado, e saiu foi para a casa do cliente. Esse que está saindo da minha loja, da minha fábrica, está indo para o meu cliente, e até chegar no cliente e depois só da minha loja, ele é um produto em trânsito, tá? Ele é um produto em trânsito. Eu estou falando isso porque a banca não colocou em trânsito aqui, mas poderia colocar, não tem problema nenhum. Então, ó, com relação ao tipo de estoque, aquele que tem por característica já estar pronto para a sua comercialização após passar pelo processo de transformação, se ele já está pronto, eu chamo de produto o quê? Produto acabado, tá? Se ele já está pronto, eu posso chamar de produto acabado tranquilamente, tranquilamente, problema algum com isso. Só entenda, isso aqui é um fluxo de processo produtivo e que a banca pode cobrar de diversas maneiras. Ah, Flávio, existem outras terminologias, existem diversas terminologias, e a gente ainda vai falar sobre isso. Olha aqui o casino opaco. Fala o quê? Casino opaco. Grava isso que eu vou te falar. Vai dizer assim, ó, na classificação e na codificação de materiais, a etapa que significa o arrolamento de todos os itens existentes, de modo a não omitir nenhum deles, proporcionando uma ideia geral, chama-se, aqui a gente está falando de classificação e codificação de materiais. Aí ele fala da etapa. Eu chamo de case no Paco. Catalogação, simplificação, especificação, normatização, padronização e codificação. Flávio, o que são isso? Isso aqui são as etapas da classificação de materiais. Como assim? Como assim? Como assim? Vou te explicar. Essas etapas funcionam da seguinte forma. A primeira coisa que você tem que fazer é catalogar. Flávio, como assim? Chego na empresa. Flávio, eu quero que você faça essa classificação de materiais existentes no setor de almoxarifado. Tranquilo. Catalogar significa eu vou pegar tudo que está ali, o que é? Nome, inscrição,
Boto tudo aqui, ó. Pá, pá, pá. Todos os itens precisam estar ali. Depois que eu peguei todos os itens, eu vou simplificar, vou ver os itens que se repetem. Os que se repetem, eu corto o nome da descrição deles, só deixo um nome e vou aumentando a quantidade. Depois eu faço a especificação. Agora eu vou pegar e vou descrever. Caneta esferográfica, por exemplo. Aqui, ó. Pilô, tá vendo? Pilô. Só aqui atrás é um quadro, tá, gente? Quadro de escrever mesmo. Às vezes eu gravo algumas coisas e aqui é quadro de aula para escrever. E aí eu viro, por exemplo, só que é um pilô. E nem sei se aqui está com. Deixa eu tirar isso. Eu vou escrever ali para não dar água, depois eu escrevo. Aí você fala assim, Flávio, como é que vai funcionar isso? Caneta esferográfica de ponta arredondada média, recarregável na cor preta. É isso aqui. Ah, Flávio, então posso botar pilô? Não, porque pilô é marca. Pilô é marca. Aí fala assim, Flávio, como? Aqui, ó. Pilô é marca. Tá vendo? Vocês conseguem ver, mas ver ao contrário. Aí fala, Flávio, isso não é quadro, não. Quadro, gente. Ó. Apagou, fechou. Isso é só para te mostrar isso. É caneta esferográfica de ponta arredondada, média, na cor preta. Ainda posso botar o calibre se eu quiser. Isso é a nossa especificação, que é a riqueza de detalhes. Depois eu vou criar uma norma, por isso que é normatização. Definir a norma, vou padronizar para todos esses itens, eu vou padronizar desse jeito. Depois eu vou inserir um código, que, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um código de barras que foi criado aqui, ó. Aí tenho lá 49025. Toda vez que digitar esse código, vão saber que é esse tipo de produto aqui. Fechado, tranquilo. E aí a pergunta para a gente é: qual é o gabarito da nossa questão? Quando ele fala aqui para a gente, ó, a etapa significa o arrolamento de todos os itens existentes, de modo a não omitir nenhum. Eu estou catalogando, eu não estou descrevendo, não estou simplificando, não estou normatizando, padronizando, nem codificando. Eu estou fazendo arrolamento de tudo que tem ali. O nome disso é catalogação, letra A. Beleza? Vamos à próxima. O inventário é uma das principais ferramentas de controle patrimonial e nada mais é do que. O que é um inventário? Mas eu vou lá no almoxarifado, chegando no almoxarifado, eu vou fazer um inventário. Então, vou ter que contar todos os itens. Inventário, inventário físico. Refere isso aqui, a contagem de itens do estoque. É basicamente isso, é contar os itens do estoque. Aí diz assim, o inventário é uma das principais ferramentas de controle de patrimonial e nada mais é do que armazenar os bens da entidade em local adequado, sem necessidade de critérios para organização. Letra B. Diferenciar os bens tangíveis dos bens intangíveis, ajudando o administrador na tomada de decisão de forma eficiente. C. Constituir base de dados dos bens móveis, máquinas ou equipamentos, para assegurar a característica, a confiança e a certeza dos bens e valores pertencentes publicados nos balanços patrimoniais. D. Levantar todas as ações da organização, recursos humanos, potencialidades, pontos fracos, desafios, problemas estruturais da economia, de modo a auxiliar o administrador na tomada de decisões. E aí eu pergunto para você, a letra A, B, C, D ou é de inexistente? Ah, não existe, né, galera? Então vamos lá. Com o gabarito da questão 15, constituir uma base de bens móveis, imóveis, máquinas ou equipamentos para assegurar a característica, a confiança e a certeza dos bens e valores pertencentes publicados nos balanços patrimoniais. Flávio, eu pensei que era dele levantar todas as ações da organização de recursos humanos. Inventário vai levantar tudo? Não, inventário é contagem física. Esquece isso aqui. Diferenciar os bens tangíveis dos intangíveis? Não. Armazenar os bens da entidade? Isso aqui é almoxarifado. Sobrou a nossa letra C. 15, letra C. Questão resolvida, tá, gente? Parei a gravação.